Ucrânia em pânico. Zelensky agora fala em mudança de regime em Moscou. Os ataques russos não param e a Ucrânia admite fracasso em frentes vitais. Donald Trump perde a paciência. Marco Rubio explode em Washington. Moscou não tem capacidade militar para enfrentar os Estados Unidos. O mundo prende a respiração. Será o início de uma guerra direta entre Rússia e Estados Unidos? Putin responde com ousadia e vira o jogo no tabuleiro do Laos. 2 elefantes, um presente diplomático e uma provocação simbólica que humilha a pressão tarifária de Trump. E não para por aí. O Kremlin dispara contra o dólar americano, acusando Washington de ser seu próprio inimigo. A Índia se junta à Rússia em um movimento histórico. Transações em rublos e rupias, um ataque silencioso à supremacia financeira dos Estados Unidos. O BRICS movimenta suas peças para confrontar o dólar e Trump promete medidas sem precedentes. A tensão global atinge um novo ponto: sanções, tarifas, ultimatos e ameaças de retaliação. O mundo à beira de um choque histórico entre economia e poder militar. E nós vamos revelar agora em detalhes exclusivos cada passo dessa disputa explosiva que pode redefinir o século. As notícias mais importantes e urgentes com detalhes exclusivos. Você está assistindo ao noticiário com Milson Alves, informações rápidas sobre eventos na Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Israel, Brasil e no mundo. Mais cedo e mais claro que os outros, tudo que você precisa saber hoje. Ucrânia admite fracasso contra a Rússia? Zelensky exige mudança de regime em Moscou. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu que o mundo aumente a pressão para derrubar o governo de Vladimir Putin depois de pesados bombardeios russos em Kiev. Os ataques com mísseis e drones mataram 15 pessoas, incluindo crianças, e feriram 145. A cidade decretou luto oficial. Zelensky chamou os ataques de assassinatos exemplares e disse que, se a Rússia não for contida agora, continuará ameaçando outros países mesmo após o fim da guerra. O pedido veio logo após Moscou anunciar que tomou a cidade estratégica de Chasiv Yar, no leste. Em discurso, Zelensky afirmou acreditar que a Rússia pode ser forçada a encerrar a guerra, iniciada em fevereiro de 2022. O chanceler ucraniano Andriy Sybiha pediu máxima pressão sobre a Rússia, mas disse que ele tem sido muito paciente com Putin. A tensão cresceu após os bombardeios contra civis e os avanços russos. Trump chamou os ataques de repugnantes e deu a Putin um ultimato: encerrar a guerra até 8 de agosto ou enfrentar novas sanções pesadas. O Kremlin rejeitou a ameaça. O ex-presidente Dmitry Medvedev respondeu que cada ultimato é um passo rumo à guerra, sinalizando que Moscou não vai ceder. Rússia e Estados Unidos rumo à guerra? Assessor de Trump, Rubio, responde: Moscou não tem capacidade militar para... As trocas de ameaças entre Moscou e Washington geraram medo de confronto direto, mas os Estados Unidos descartam essa possibilidade. Após Dmitry Medvedev sugerir que os ultimatos de Donald Trump aumentam o risco de guerra nuclear, o secretário de Estado Marco Rubio afirmou que a Rússia não quer e nem consegue enfrentar os Estados Unidos ou a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Segundo Marco Rubio, é irreal imaginar que Moscou dominará toda a Ucrânia ou que Kiev vencerá militarmente sozinha. Para ele, a guerra não terá solução apenas pelas armas. Um ataque direto ao Ocidente seria suicídio para a Rússia. Donald Trump mantém o tom duro, mas busca pressionar Vladimir Putin com sanções e prazos curtos, não com tropas. Marco Rubio reforçou que o objetivo é forçar negociações e encerrar o conflito sem uma guerra mundial. Ele demonstrou frustração com Vladimir Putin, dizendo que, mesmo com telefonemas e boas interações com Donald Trump, isso nunca leva a nada, chegou a hora de alguma ação, deixando claro que essa ação é econômica e diplomática. Marco Rubio também afirmou que a Rússia está atolada na guerra da Ucrânia, com forças limitadas e arsenal nuclear usado apenas como ameaça. A estratégia americana é aumentar sanções e isolar Moscou, desgastando-a sem entrar em combate direto, a menos que seja inevitável. Assim, os Estados Unidos tentam evitar pânico de guerra global, enquanto pressionam Vladimir Putin a negociar.
Rubio confirma que Trump está perdendo a paciência com Putin e lista opções para os Estados Unidos punirem a Rússia. O secretário de Estado Marco Rubio disse que o presidente Donald Trump está perdendo a paciência com Vladimir Putin. Em 27 de julho, quase 2 semanas após Trump dar um ultimato de 50 dias para um acordo, Rubio afirmou à Fox News que o presidente quer medidas mais firmes para encerrar a guerra que herdou do governo de Joseph Biden. Segundo Rubio, Trump está frustrado porque, apesar de telefonemas e interações cordiais, nada nunca resulta disso, é hora de agir. Entre as ações cogitadas estão sanções econômicas mais duras e tarifas de até 100% sobre produtos russos. Alguns senadores defendem punições maiores, como tarifas de 500% para países que comprarem petróleo russo. Também estão na mesa sanções contra países e empresas que ajudarem Moscou e o envio de armas avançadas, como baterias Patriot, para aumentar a pressão no campo de batalha. Rubio acusou a China de sustentar o esforço de guerra russo comprando petróleo e sugeriu que parceiros de Moscou, como China e Irã, também podem ser punidos. A estratégia de Trump é clara: pressionar a Rússia economicamente e diplomaticamente, sem confronto militar direto, até forçar Putin a recuar. Índia e Rússia atacam o dólar após ameaças tarifárias de Trump. Movimento conjunto em relação à moeda gera temores nos Estados Unidos. As ameaças de Donald Trump contra a Índia e o BRICS impulsionaram a desdolarização liderada por Moscou e Nova Delhi. Recentemente, autoridades da Rússia e da Índia reafirmaram o compromisso de expandir o comércio bilateral usando moedas locais, como o rublo e a rúpia, reduzindo a dependência do dólar americano. Segundo o embaixador russo Denis Alipov, cerca de 90% das transações comerciais entre Rússia e Índia já são feitas em moedas nacionais. Os dois países também discutem a integração dos sistemas de cartões bancários Mir, da Rússia, e RuPay, da Índia, para permitir pagamentos diretos fora das redes ocidentais. Especialistas apontam que as ameaças tarifárias de Trump aceleraram essa parceria. Para Nova Delhi e Moscou, reduzir a dependência do dólar virou questão estratégica. O BRICS reforça o uso de moedas locais, alternativas ao sistema SWIFT, e até discute, de forma preliminar, uma moeda comum. A mensagem é clara: quanto mais os Estados Unidos usam o dólar como ferramenta de pressão, mais os países emergentes buscam formas de se proteger. Índia e Rússia, antes rivais na Guerra Fria, agora se unem para enfraquecer simbolicamente o dólar e fortalecer sua autonomia financeira. A resposta russa veio em tom desafiador. Kirill Dmitriev, chefe do Fundo Russo de Investimento Direto e aliado de Putin, disse que a maior ameaça ao dólar vem dos próprios Estados Unidos, que usam a moeda como arma com sanções sem fim. Segundo ele, essa política incentiva países a buscarem alternativas ao dólar. O Kremlin reforçou a mensagem. Dmitry Peskov afirmou que a Rússia já criou imunidade a grande parte das sanções ocidentais, minimizando o impacto das ameaças de Trump. Para Moscou, as bravatas americanas apenas aceleram a desdolarização. Obrigado pela confiança, aguardo seus comentários, curtidas e sua inscrição no canal. É importante que haja mais de nós. Até daqui a pouco no próximo vídeo e boas notícias!